pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar. Bênção pura, bênção pura. Rapaz, hein? Passa uma novela na cabeça, não passa? É, graça divina, né? Sobre as nossas vidas e as vidas de todo mundo que estão aqui assistindo a gente. Exatamente, Deus cuidando aí do que a gente, né, se alimenta. Deus verdade, cuidando. Cara, um ano aí, já 1 ano e 3 meses já. Deus no ar. Nos mostrando o que é o processo, né, de crescimento. Cada um com o seu processo, né, cara? Estamos aí. Bênção pura. Mas nós não somos daqueles que retrocedemos, Amém. Mas que avançamos. Amém. É isso. Em direção ao alvo. É isso. Então, mais um episódio hoje. Mais um episódio. Hoje a gente tá com um pessoal aqui muito especial. Mas já a gente vai apresentar isso. Mas já deve ter visto na thumbnail, cara. É verdade. Aí não adianta, mas sempre acontece. Deixa a gente fazer nossa parte. Mas o que a gente vai falar hoje? Com quem a gente vai falar? Como é que a gente vai começar? Não sei, cara. Vamos começar agradecendo. Vamos começar agradecendo. Quero chamar aqui aqueles que nos apoiam, né? Que nos ajudam a levar essa mensagem mais distante, né? A atingir mais vidas, né? Com essa mensagem. Vou pedir para o diretor colocar aqui na tela os nossos apoiadores. Nossos apoiadores, Texis. Vou começar com a Texis Soluções de Energia. A Texis é uma empresa de engenharia elétrica especializada em energia garantida. Então, se a sua empresa ela não pode parar por falta de energia ou má qualidade de energia, aqueles picos que fica dando, piscando tudo, conta com os técnicos e os engenheiros da Texis Soluções de Energia. É o que fez aqui o estúdio. Olha aí, né? Eu ia falar isso agora. É verdade. Nunca mais tive problema. Olha aí, nunca mais tive falta energia no prédio inteiro, mas o estúdio podcast continua operando, não é isso? É isso aí. Então, se você precisa desse apoio, conta com a Texis Soluções em Energia. E por falar em energia, nada melhor do que você chegar num ambiente, né? E dar aquele belo sorriso. Como um sorriso não abre portas, não deixa um ambiente mais leve, mais alegre. Então, assim, é por isso que a gente existe, para devolver a autoestima das pessoas através do sorriso. Então, item implante, odontologia moderna, tudo em lentes, facetas, implantes, próteses em geral e harmonização facial para te dar aquele, né, te dar aquela ajuda, né? Se você tá precisando, tem uma falta de dente, ou usa uma prótese que você não gosta, ou tá precisando dar um up no teu visual ali na face, a gente resolve tudo isso, tudo para devolver sua autoestima e devolver você ao convívio social, talvez que você vá numa festa, tem vergonha de sorrir, botar a mão na boca, enfim. A gente está aqui para isso, para te devolver aquela autoestima que você tanto merece. E vem com a gente e vamos que vamos. É isso aí. Eu quero agradecer aí a Legacy School. Isso. Que está caminhando junto com a gente. A Legacy, que é uma escola intercultural. Eles são intencionalmente cristãos. Então, se além de dar educação de qualidade para o teu filho, você quer que ele caminhe, tenha uma caminhada cristã, e não apenas que ele desenvolva 100% do potencial deles em Deus, conta com a equipe da Legacy School, a unidade de São Gonçalo e a unidade da região oceânica. Conta lá com o Ivan, eles vão... O Ivan e a Aline, né? Ivan e a Aline, isso. Já estiveram aqui com a gente. Foi um episódio bacana, hein? Então conta com a Legacy School, né? Que eles certamente vão estar apoiando e guiando teu filho nessa caminhada. É verdade. E aí me lembrei até do Provérbios 22:6, cara. Ensina teus filhos o caminho. Boa. E quando eles crescerem, eles não desviarão da palavra. Isso aí. Olha aí, vê agora. Boa. Olha aí. Conta com a Legacy para isso, né? Para essa caminhada. Muito bom. Obrigado aí aos nossos apoiadores por ajudar, né, e apoiar essa caminhada aqui, de levar essa mensagem para empresários, empreendedores, que muitas das vezes são solitários, né? É verdade. Mas através desse canal aqui que Deus permitiu, a gente consegue aí levar uma mensagem além, trazer gente bacana, como hoje, né? Hoje o papo tá doce. E aí, Eric, quem tá na mesa hoje? Caraca, e agora? E aí? Quero dar as boas-vindas aqui hoje. Gustavo e Alexandra. Sejam muito bem-vindos, viu? A gente ia falar de uma coisa, mas vai acabar misturando. Não tem jeito, faz parte. Eu fiquei sabendo que agora também tem outro empreendimento, não sabia, você que me falou. São empresários. Multi-empresários. E vamos contar aqui a história
do Gustavo e da Alexandra. E a primeira pergunta, sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigada, boa tarde. Aí, ó, o Gran Cacau acabou de passar aqui, é uma das empresas que ele tem. Vai contar a história, que já contou aqui nos bastidores. É bem legal para você que está começando, para te inspirar. Sobre você está pensando em montar um negócio. Então a gente traz pessoas aqui, convidados, para contar as suas histórias. Obviamente, linkar com o empreendedorismo, né? E cristão principalmente, que o podcast existe para isso, para trazer desafios, insights, histórias sobre empreendedorismo com princípios cristãos. É isso aí. Amém. Entendeu? Então, assim, e aí? A primeira pergunta que eu faço, Boa. vou fazer para você também. Quem é Gustavo Oliveira? Gustavo Oliveira é um cristão, seguidor, né, de Cristo verdadeiramente, esposo da Alexandra. Assim, Deus trouxe ela para mim e me levou até ela, né? Vai contar essa Somos história. apaixonados. Vai contar essa história. Sou pai do Estevão e do João Pedro, empreendedor e sonhador, né? Opa, excelente, excelente. E Alexandra? Quem é Alexandra? Ela pensou que ia passar batida. Ia passar, né? Aqui ninguém passa, não. Eu sou Alexandra, esposa do Gustavo, 20 anos casados, Opa. Pensa. mãe do Estevão e do João Pedro, temos 2 filhos, empreendedora, arquiteta, Olha aí. Olha, tem história aí. Tem história, então, tem. assim, Tem bagagem. cristã desde os 19 anos, para honra e glória do Senhor. É o que nos sustenta, né? Tem nos sustentado. E muitos projetos, né, amor? Muitos. Muitos projetos Glória. pela frente. Muitos projetos pela frente. Mas vamos começar dos projetos que já existem. Isso aí, a gente quer ouvir um pouquinho, saber desse... Vocês são empresários e empreendedores juntos? É. Vocês empreendem hoje juntos? Sim. Cada um tem um negócio? Como é que é isso? Então, a gente sempre... A gente sempre... Porque vocês já são sócios há 20 anos. Exatamente. Há 20 anos você Há são 20 sócios. anos assinamos o primeiro contrato. Na verdade, desde antes de casar, né? Desde que a gente começou a namorar, a gente já tinha essa ideia de que casal... ali a gente já não tinha mais o que era meu e o que era dela. Olha. Então, quando antes de casar, a gente já tinha essa visão, essa mentalidade. A gente vê muitos casais hoje que separam, né? Isso é seu, isso é meu. Verdade. E a gente nunca teve isso. Então, desde que a gente começou a empreender, eu sempre ia, Alessandra, posso ir nessa... O que você acha? Posso ir nessa linha? Olha. Porque comércio é algo que, principalmente no começo, hoje eu consigo ter um pouco mais de liberdade no comércio. Uhum. Mas no começo, por exemplo, eu trabalhei, acho que quando eu inaugurei restaurante, eu trabalhei 1 ano direto, sem folga. Eita. Então, era algo bem maçante ali, né? Então, eu tinha que ter o consentimento dela. E aí, o que você acha? Eu, aqui a gente Nos bastidores. nos bastidores, a gente conversando, eu falei Aí, lá Oliveira de Júnior trás, aí, ó. como é que surgiu. Eu me lembro que eu fiz faculdade de administração de empresas e a minha ideia era ir para o ramo de administração fora. Geralmente as pessoas procuram banco, procuram Uma multinacional. E eu me lembro que o meu start foi onde eu fui numa entrevista e chegou ali, fez aquela Você dinâmica, tinha né? quantos anos nessa época? Eu tinha... A gente 20 anos. tava terminando a faculdade ali, tava em 2006, 22, 23, por aí, 23 anos, Sei. por aí. E ali Já namoravam. Já. já era casado já nessa época. Nós nos casamos com 23 anos. Casamos em 2005. Legal. Então, ali eu fui para essa entrevista, nessa entrevista começou ali aquela dinâmica, né? E eu, cara, aquilo começou na minha mente assim, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você. Olha. E cada um não tinha uma ordem, cada um levantava a mão E falava. e falava, né? Você pedia autorização para Sim. falar e falava, e eu levantei a mão. Aí eu, a palavra tá com você, pode falar e tal. Ele pensou que eu ia falar, me apresentar, e eu falei assim... Não, tô indo embora. Quero agradecer a oportunidade, mas eu tô indo embora. Sério isso? Sério isso. Aí saí dali, fui pra casa, falei assim, Alessandra, posso falar uma coisa pra você? Eu vou começar a investir no que o meu pai tem hoje,
que era um bar que ele tinha, e eu sempre trabalhei com ele desde os 12, 13 anos. Nessa época você já trabalhava com ele ainda? Já trabalhava com ele ainda. Uhum. E ali eu comecei conversei com meu pai e comecei a melhorar o que ele tinha. Então, de bar, a gente fez uma lanchonete, né? E começou a dar muito resultado na lanchonete. Começou, assim, vender bem. Ter um movimento era salgado. Começou a vender muito bem os salgados e tal, mas ainda não era o que eu queria. Eu tinha aquele... sentimento ali de... Isso, aquilo dentro de mim que era algo a mais que Deus tinha pra mim. Legal. E aí a gente montou o restaurante em 2009. Mas no espaço que era do seu pai, não? No espaço que era do meu pai. Então, a gente tinha um restaurante, o bar e a lanchonete na frente, e no fundo tinha uma casa, que era do mesmo proprietário, era alugado e tal, o mesmo proprietário. E ali eu ofereci, o imóvel esvaziou, A oportunidade eu ofereci o aluguel ao proprietário, que eu já tinha alugado na frente, eu ofereci estender ali com a ideia de montar um restaurante e falando pra ela, tinha aquela casa lá, eu vou precisar demolir ela. Eita! Cara! Como aí assim, pô? Aí botamos a casa no chão Ela aceitou? E fizemos um restaurante. Pô, porque a pessoa aceitar um aluguel, né? Uma casa que eu tenho pra alugar, demolir a casa, rapaz, tem que ser Deus mesmo, irmão. Tem que ser Deus mesmo, a mão de Deus ali, né? Isso aí. Você pensando, tu tem um imóvel, aí tem um inquilino falando, pro meu negócio eu preciso demolir tua casa. Mas você já ouviu aquelas histórias? Eu nunca ouvi isso. Dos grandes empresários, né, da história, que eles sempre têm uma história disruptiva. Tem. Tu pega um cara que largou a faculdade, o outro que fez isso. O cara, no primeiro entrevista de emprego, levantou a mão pra sair. Dentro da área que ele tinha escolhido de estudo, que tava buscando e tal, já levantou pra sair fora. Aí vamos empreender. Vou demolir tudo aqui, vou fazer. As grandes histórias não são assim. Então, mas nessa época você já era arquiteta? Já. Tava na faculdade. Você teve na faculdade? Eu tava 2011. Então, mas aí a ideia também veio de você também, não? Então, eu ficava Pra fazendo montar estágio nos sonhos dele. É muito bom. Isso, cara, isso é maravilhoso, Que gente. maneiro, que maneiro. Muito maravilhoso o estágio. Que era uma hora de você colocar no papel Sim. aquilo, né? Eu tinha que criar portfólio, Tinha que criar portfólio. Caraca, que bacana. E assim, ela já estagiava, né? Eu já atuava na construção desde sempre, desde o meu segundo período de faculdade, eu sempre estagiei e atuei construção. em construção civil, em construtora. Então eu tinha assim, eu peguei um bagagem. bom know-how de estrutura, de tudo, né? Porque você acaba tendo uma formação bem completa. E aí eu ajudava nele nisso. Falei assim, não, esse pilar aqui, isso aqui, eu era meio que analista dele. Por isso que tinha que demolir. Você que falou, a palavra da demolição veio de você. Eu falei assim, não serve pra nada, demole tudo. Mulher sempre querendo destruir as coisas. Destruir pra poder reconstruir. É isso aí. Mas agora eu entendi porque ele estava tão confiante que tinha que demolir. É isso aí. Porque já tinha tudo em mente, o plano já estava todo feito. Tava tudo no papel. Isso aí. É a fundação, cara, olha a importância da fundação. Que legal. E assim, só pra... vou voltar um pouquinho para abrir um parêntese. Ela falou sobre... Ela sempre trabalhou na área, né? E a gente eu gosto muito de contar esse testemunho, porque é algo assim... Que a gente... Eu falei que a gente serve na igreja, né? A gente também é líder de GC, né? É verdade. Casais. É verdade. Então, sempre que a gente vai sentar com um casal para conversar e tal, eu gosto muito de contar esse testemunho. Que é um testemunho que muitas vezes a gente quer escolher. A gente quer, por exemplo, eu quero comprar um carro. Sim. Só que eu não... Ou eu compro um carro, ou eu, sei lá, faço um curso, faço uma faculdade. Entendi. E muita gente opta pelo carro. Pelo carro. Okay. Coloca algo na frente de um outro objetivo que pode te dar o carro lá na frente. Sim. 2, 3, na verdade, né? Isso, exatamente. E lá atrás a gente não tinha dinheiro. Não tinha... E a Alessandra, ela começou a faculdade, acho que 2005, se não me engano, meados de 2005. No segundo semestre de 2005, ela começou a faculdade. Ela começou a ler a faculdade e recentemente tinha saído do serviço, tinha sido mandada embora e tal. E a gente não tinha o dinheiro. Ela falou, Gustavo, eu quero tirar a habilitação. E eu falei assim, Alessandra, você também tem um curso para fazer, né? Um curso de AutoCAD que ela tinha que fazer. Que ela queria muito fazer e tal. Eu falei, a habilitação,
ela não vai te dar um curso de AutoCAD. É verdade. Só que o curso de AutoCAD, Vai te ele habilitar. vai te dar uma habilitação futuramente. E, cara, assim, eu fico até arrepiado. Dito e feito. Deus ela entrou no curso de AutoCAD no final do ano, finalzinho do ano pro começo já de 2006. E quando ela estava terminando ali o curso de AutoCAD, uma amiga dela da faculdade ligou para ela e falou assim: Alessandra, você fez aquele curso de AutoCAD que você estava querendo fazer? Olha. Aí ela, sim, tô terminando de fazer. Então vem para cá agora, porque eu tenho uma vaga de estágio aqui na empresa, uma empresa boa, que tem que ter AutoCAD. Que legal. Ela foi contratada e Com dinheiro de estágio, eu paguei minha habilitação. Habilitação à vista. É isso aí. Então, tá ligado, tá ligado, né? Assim, Caramba, foi legal. bem. Isso é uma E o estágio onde você... A construção civil. Sim. Sim. É onde eu entrei, Onde me eu formei, passei. fui contratada e atuei por um bom tempo. Olha aí. Olha que legal, né? Na verdade, esse testemunho é muito legal. São pontos de inflexões, cara. Isso que eu ia falar, pontos de inflexões que muitas das vezes, como ele falou, às vezes a gente deixa passar, né, essas questões ali por não refletir, não focar no... Cara, é verdade, é uma reflexão importante para os dias como empresário, para quem está começando, Sim. mas para quem está no meio da jornada também, porque a gente tem muitos desafios que a gente quer ir além. Não, e também legal assim, que vocês entraram num acordo, né? Porque você poderia falar assim, não, porque eu preciso da minha carteira de habilitação, e você, não, mas... Não, fica cego ali por aquele momento, porque quer um negócio imediato. Legal. Bacana, porque Essa parceria isso desde é a sempre, parceria desde sempre. Que legal, muito bom. E aí, demoliram a casa. Demolimos a casa. Eu sou bom em ir e voltar. Eu sou bom nisso. Aí demolimos a casa, fizemos o restaurante, inauguramos em 5 de dezembro de 2009. Final do ano. Então a gente inaugurou, ele era o fundo a Do cozinha bar. ficava no fundo do bar, e o restaurante ele ficava por cima até uma certa parte, não chegava a vir até a frente do mar, não. Entendi. Tá. Então a gente tinha uma entrada lateral que o pessoal entrava por ali e subia uma escadinha no final. E a minha ideia era o seguinte, era fazer algo novo no local. Porque antigamente você não tinha um ar-condicionado, você almoçar era um calor. É verdade. Eu coloquei um ar-condicionado, coloquei um self-service. Então, Mas não entendia nada de comida, eu já entendia. não entendia Não nada. entendi. Entendia de comércio. De comércio, tá. Eu que fazia os salgados do bar. Beleza, no bar, sim, entendi então. alguma parte ali, sim. Mas comida em si, não. Aí contratei uma cozinheira e tal, e ela começou a tocar. E minha cozinheira abandonou a gente no segundo ou terceiro dia. Pô, facinho tocar restaurante. Aí eu tinha uma... Hoje é muito engraçado. Moleza. Hoje é muito engraçado, essas histórias são ótimas. Olha, Mas aí eu tinha uma menina que eu trabalhava comigo já há um tempo no bar, né? Assumiu. Ali na cozinha do bar, né? Sim. E ela assumiu. Eu falei, meteu lá e a brava e assumiu. Muito bom. Aí, cara, ela tá né? comigo até hoje. Olha aí. Aquela olha história aí. assim, né? Não tem ninguém. É tu mesmo. Vai lá, isso aí. Mas é isso aí. Deus falou assim: ó, aprende isso aqui, que isso aqui é o Que que legal. você vai tocar daqui Aí a pra gente frente. É isso aí. investimos nela, pagamos Legal. curso pra ela fazer de cozinheira, né? Uhum. E ela tá comigo até hoje. Trabalha Que comigo até legal, hoje. Cara, legal. que bacana. Então já são aí alguns anos. 16 né? anos. 16, isso aí. E esse é o... Ela trabalha comigo, na realidade, mais de 16, porque eu já tinha o... No bar. No bar. Então, É, tá com do bar. 18, um negócio assim. Então, mas aí o negócio começou ali, Esse é o Oliveiras Grill. o Oliveiras Grill. Bota o Oliveiras na Até tela hoje aqui. é o mesmo nome. Até hoje mesmo nome. Tá lá, Oliveiras Grill. E quando que... É o mesmo ponto que você falou que não tá mais nesse lugar, né? Mas era nesse lugar? Nesse lugar que eu comecei. E tá lá isso aí, até exatamente, hoje? Tá lá até hoje. Tá. Tá lá até hoje. Mas aí o bar saiu, como é que você foi Aí avançando? Como é que foi? 2013, 14, por ali, a gente encerrou o bar. Meu E pai aí? se aposentou, eu assumi totalmente. E aí puxou o restaurante pra Eu frente. puxei totalmente o restaurante. As pessoas me falavam que eu era maluco, você vai acabar com o bar, você é doido. Aí eu, não, não quero mais isso, não. É restaurante. Aí ampliamos a parte de cima toda, Uhum. né? Onde cabia 40, 50 pessoas, começou a caber ali 150. Olha. E a parte de baixo, fizemos o self-service na parte de baixo, que aí já começou a dar uma visibilidade melhor. Uhum. A pessoa chegava no restaurante, já não entrava mais pelo corredor. Pelo corredor. Então, entrava numa entrada mesmo, né? Então o self-service era embaixo, a pessoa se serve e vai para a parte de cima.
Aí ficava bem interessante. Então, ali. até hoje é o self-service. Até hoje é self-service ali no Rio do Ouro. Muito bom, por sinal. Inclusive, tive lá, acho que algumas semanas, um pouquinho antes do carnaval, passei lá. Pensei que na verdade, acho que era essa loja inaugural. É, que você falou. Eu passei lá, porque agora é uma rede, não é uma loja, é uma rede, Oliveiras Grill. Isso aí. Você passa na estrada ali, você vê placas em todos os lugares. E muito bom, por sinal. Tem churrasco, né? Tem sushi, comida japonesa. Fantástico, fantástico. Aí eu ainda inaugurei um restaurante em Inoan. Dentro do shopping ali, onde era. No começo era Rede Economia, e depois foi mudando de nome. Shopping. Isso. Legal. Mas essa não existe mais. A gente finalizou ela em 2020, na pandemia. O último dia que a gente trabalhou lá foi dia 20 de março de 2020. Quando fechou mesmo, cara. Fechou tudo. Fechou tudo. E assim, foi também algo sobrenatural de Deus para nossa vida. Porque, assim, o comércio, hoje tá um pouco diferente, mas antigamente você vendia, pagava, vendia, pagava, vendia, pagava. Então, fechou, estoque cheio, como é que você paga? E assim, foi algo bem, bem, bem complicado. E eu já estava no coração, essa loja, ela não dava muita... Me trazia alguns problemas. E eu já estava no coração de quando voltasse, eu não retornar nessa loja. Só que essa porta quem abriu pra gente foi Deus. Como todas as outras, mas essa foi muito específico, Deus. E Deus fala muito comigo audivelmente, cara. Glória a Deus. Que legal. Assim, de vez em quando Deus tá falando comigo. E Deus falou comigo audivelmente. A porta que eu abro, só eu fecho. Uau. Caramba. Aí do nada apareceu um cara pra comprar. Na pandemia, fechado. Falou assim, eu vou comprar. Com todo estoque? O que tinha dentro, ele comprou. Porteira fechada. Aí comprou, foi a provisão de Deus na nossa vida na pandemia. Então a gente passou a pandemia ali na provisão. Que legal. Porque tava fechado também no outro. Tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado. Tudo. Época desafiadora. E a gente já tinha Itaipuaçu também nessa época. Já tinha. Inauguramos Itaipuaçu em 2016. Então a gente já tinha Itaipuaçu em 2020. E Itaipuaçu, agora vindo para nossa loja hoje, né? Chegando nela, né? A gente inaugurou em 2016 e a gente ficou em Itaipuaçu, assim... o comércio, ele tem aquele período de adaptação. De maturação, de crescimento. E quando a gente começou a ter lucro realmente em Itaipuaçu... Fechou. Final de 2019, 2020 fechou. Meu Deus. Aí voltou a estaca zero. Voltou a estaca zero. Tempo difícil demais. Ainda para esse segmento, então. Meu Deus. E de lá para cá... Aí quando voltou a pandemia, saímos da pandemia e inauguramos a Grão Cacau. Olha aí. Foi outra coisa que nasceu 2021. Do desafio. Isso aí. Inauguramos. Como é que foi a história de inaugurar comida, mas outro segmento, né? Outro público. A ideia era agregar um valor ao restaurante, trazer algo a mais, sabe? Porque as pessoas, literalmente, elas sentam almoçando e ela tá lá olhando o doce. Porque é uma vitrine bonita. E aí você vendendo garoto, não dá, né? Não dá. Não dá, né? Não vender outras marcas, não dá. Falei, olha aí, ó. Porque todo mundo quer um docinho. Sim. Né, diretor? Todo mundo quer um docinho depois de comer, um negocinho pra adocicar. É bom, isso aí é cultural, gente. Ele mandou uma piada pro diretor, ele não entendeu. Ele não entendeu. Não é, aí diretor, veio essa oportunidade. Aí veio tu teve essa sacada. Então, como eu já tinha feito a pós, né, em chocolate, já era uma área que eu tava... É uma história que você contou nos bastidores, mas volta aí pra galera entender. Dá um passo atrás. Um administrador. Vamos lá. Eu me formei em administração, né? Administração de empresas. Então, até então, você é um administrador. Do restaurante. Que expandiu os negócios. Dois restaurantes. Que expandiu o negócio do pai, que era um bar. Não, vamos expandir isso aqui. Aí virou um restaurante. Depois virou outro restaurante, que virou outro restaurante. Isso. Até então, você era um administrador. Exatamente. Não era um cara de cozinha. Ainda não. Aí eu fiz uma pós-graduação em gastronomia, ali em 2012, 2013. Mas já gostava de cozinha? Achava legal, porque assim, eu fazia, como falei lá na lanchonete, eu fazia o salgado. Eu fui lá, bati a mão na massa e tal, eu comecei a fazer salgado até conseguir uma pessoa para entrar e tal. Sim. E a cozinha do restaurante, eu achei que ela precisava de algo a mais. Legal.
sabe? Um tempero diferente, né? Entendi. Então eu fui aprender a minha ideia, na verdade, era aprender para ficar como eu tô hoje. Hoje eu tô assim, dessa forma. Hoje eu não tô dentro da cozinha. Sim, mas você, o empreendedor, precisa entender do negócio para colocar gente e cobrar aquela pessoa. Isso. Se você bota a pessoa para fazer uma função, né? E você não sabe, você fica refém da pessoa. Exatamente. E você é o dono, você é a visão. Qual direção que a gente está indo? Boa. Você precisa entender daquilo, pelo menos o mínimo, né? Então eu fiz a pós em gastronomia e ali eu comecei a entender mais. Eu comecei isso aqui não tá legal. Isso aqui. Então hoje acontece muito isso. Eu vou lá, graças a Deus eles já pegaram o meu ritmo, né? Sim. De tempero e tal, mas tem uma hora ou outra a gente dá uma vacilada. Então você vai lá e fala, isso aqui não tá legal não, vai lá e refaz. Só de você bater o olho e falar, não tá legal não, tira, refaz isso aqui que não tá legal. Então é mais uma supervisão hoje, né? Na parte quente. Aí eu senti essa necessidade de agregar valor, foi onde entrou a Grão Cacau Chocolate, né? Então, mas aí você estava falando de bastidores que isso surgiu depois da pandemia. Mas você foi fazer o curso de chocolate bem antes. Conta essa história aí. Aí eu fiz uma pós-graduação lá em Gramado, né? Maravilhoso. Gramado, maravilhoso. Chocolataria. Terra do chocolate. A gente passava uma semana lá em imersão direto no chocolate, tanto teórico quanto prático. E assim, o nosso chocolate a gente faz ele desde a amêndoa, né? A minha Conta mais sobre isso, cara. A minha amêndoa de cacau, ela vem do sul da Bahia ou vem do Pará. Então são amêndoas de cacau fino, uma amêndoa de cacau que existe dois tipos de amêndoa de cacau hoje no mercado. Uma amêndoa que a gente chama de book, que é a amêndoa que vai para grande indústria. E ali, cara, ali vai de tudo quanto é tipo de amêndoa. Vai assim, amêndoa boa, amêndoa ruim, amêndoa com... Por quê? Por quê? Porque quando chega na indústria, a grande indústria ela vai processar aquilo e ela começa a colocar ali aromatizantes, ela dá uma mascarada ali. Então, não é um chocolate de tanta qualidade. A gente compra amêndoa de cacau fino. Por quê? Porque o nosso chocolate, basicamente, ele tem 3 ou 4 ingredientes, que é açúcar, manteiga de cacau, nibs, né, que é a amêndoa, e no leite, leva leite. Então, no máximo 4 ingredientes. Não tem nada de conservante, aromatizante. Nada artificial. Nada artificial. Então, o nosso chocolate, ele é diferenciado por conta disso, né? Então, mas isso você aprendeu... Eu aprendi lá no curso. A diferença. E aí, como... Então, mas aí, você falou que foi em 2016, você falou? 2016 até o final de 2017. 2017. E aí você foi... Tava com restaurante lá e cá, aquela correria do empreendedor, equilibrando os pratos. E aí, mas até 2021 tem um gap grande aí, cara. Você foi maturando a ideia, foi pensando. Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você tangibilizar, botar no papel. E como que eu faço isso aqui no papel virar real? Já tava fazendo uns chocolatezinhos pra... Conta aí. Então, na verdade, eu comecei em casa, né? Dentro do apartamento, comecei ali... testando. Tentando fazer, né? As receitas que você aprendeu. Tentando fazer. Pegava, comprava amêndoa de cacau e começava ali... Como é que... Aquilo tem uma... A gente precisa processar aquela amêndoa. Sim. Para ela tornar ela imperceptível no paladar, né? Por isso que ela fica muito tempo. O chocolate, ele fica em torno de 72 horas numa máquina, batendo. Caramba! Haja eletrodoméstico para isso. Para ele quebrar todas as partículas, né, do cacau, e também ali ele tá eliminando alguns ácidos que existem na própria amêndoa. Que tem uma parte que a gente chama de conchagem. Então ele fica ali até mesmo para batendo para tornar ele um pouco mais... E aí tu testando em casa. Eu comecei a testar em casa. E Alexandre, ficava maluca, não? Não. Chocolate. Eu ia fazer um bolo, cadê a batedeira? Quebrou. Processador. Quebrou também. Nossa, quebrou tudo. Não tinha... Como assim? Não tinha mais eletrodoméstico naquela casa. Todos quebraram. Porque com todos ele queria fazer teste. E aí você comprou a máquina, né? Aí tu aliviou ela, né? Aí eu comprei a máquina, depois de quebrar tudo, não tem pra onde correr. Ou eu paro ou compro uma máquina. Foi assim, a gente nunca brigou. Nunca tivemos tempo. Não dava tempo de brigar. Nossa vida sempre... Quando eu vi que aquilo ia gerar um motivo pra brigar, eu falei assim, não, é melhor você comprar uma máquina, porque tá ficando difícil pro meu lado. Legal. Aí tu comprou a máquina. Aí eu comprei a máquina, que na época... Mas isso dentro de casa ainda? Não. Dentro de casa. Depois ele colocou uma mesa...
horrorosa, de granito, uma pedra, um negócio no meio da minha sala. Que eu vi que o negócio estava começando a O que ficar acontece? sério. O chocolate, é impossível, não vou falar impossível, mas é quase impossível. No Rio de Janeiro, você temperar um chocolate, a temperada de chocolate, você precisa derreter um chocolate a 40, 45 graus e depois você tem que trazer esfriar ele até, depende do chocolate, mas até 28, vou botar assim. Que é o processo de temperar de chocolate. Se você pegar, derreter simplesmente chocolate, jogar numa forma e botar no freezer, quando você tirar... É gelo, né? Ele vai derreter na hora na sua mão. Porque os cristais do chocolate não vão estar de forma organizados. Show. Ele tem um tempo, todo um processo ali. Então você tem um processo de derreter e trazer ele até 28. Isso você tem que estar num ambiente climatizado para fazer isso. 28 no Rio tem, é difícil. Você tem que estar. Então, o único lugar na minha casa que era climatizado era a sala. Entendi por causa da mesa. Tudo tem explicação pro homem. O homem é racional, gente. O homem é racional. Botei um granito e ali eu comecei a temperar chocolate. Então, começou a resolver o meu problema, não dela. Né? Não, começou a criar um problema pra ela. Resolvi o teu que criava pra ela. Meu problema de decoração, você imagina. Exatamente. É isso aí. Já era, né, irmão? Aí falou assim, não, aí tu falou que tu pegou uma loja, não foi? Aí eu já tinha... Não, eu já tinha essa loja de Itaipuaçu. Era a loja, na verdade, da Oliveira. Tô falando da Gran Cacau. Mas você levou a máquina pra algum lugar, não? Não, então eu levei essa máquina pra Itaipuaçu. Pro restaurante. Levou a mesa também? No fundo do restaurante eu tinha um espaço. E ali eu falei assim, cara, eu vou montar uma cozinha aqui. Sim. Então, pro chocolate. Pro chocolate. Aí ali eu fui, azulejei o espaço todo, coloquei ar-condicionado. Legal. Levou a mesa, tirou a mesa. Levei a mesa. A máquina. E ali eu comecei com essa mesa e com a máquina. Show. Legal. Então, um espaço ali. Então, a Gran Cacau começou ali. Isso. Quantos metros quadrados? 20 metros quadrados, não é? 20 metros. Uns 15 a 20 metros quadrados. E a ideia era produzir o chocolate para vender no restaurante. No restaurante. Começou assim. Só que aí a gente começou, assim, fazer o chocolate e tudo que leva chocolate. Por exemplo, hoje a gente faz brownie. Veio os derivados, já esteira de produtos. Exatamente. Então, o brownie leva o nosso chocolate. Aí veio um pão de mel, veio um alfajor, veio os doces da vitrine todos, né? Então, todos eles levam bastante chocolate, né? Não, interessante, porque vocês... Né, você viu a oportunidade de colocar algo a mais dentro do portfólio lá do restaurante, que praticamente era comida, né? É praticamente comida. E você viu ali... A ideia do empreendedor ter essa visão é importante. Então, você, vou botar chocolate aqui para vender. Poxa, peraí, eu gosto de chocolate, aprendi. Pô, vamos vender meu chocolate para aumentar a tua margem. Exatamente. Você está falando, no final das contas, no final da linha, o empreendedor quer aumentar a tua margem. Hoje a gente teve um aumento de receita de 10% a 15%. Com chocolate. Com chocolate. Uau. Poxa, dependendo isso equivale, né? A lojinha do chocolate. A loja de chocolate, ela equivale a mais ou menos isso do faturamento. Então, se você não tivesse... Pô, espreme tua margem. Exatamente. Então, aí você começou a vender ali no restaurante e de 21 para cá tá nesse processo. De 21 para cá... Mas tem novidade aí que tu falou. Pô. Então, de 21 para cá nós estamos nesse processo. Essa cozinha que entrou uma maquinazinha de 4 quilos e uma mesinha, hoje ela não tem mais espaço para nada. Tá lá atrás do restaurante. Tá lá ainda. Então, porque entrou várias bancadas, entrou mais máquina, entrou uma máquina que faz 20 quilos de chocolate. Ia fazer só 4, né? Aí entrou duas máquinas que... Hoje, esse processo que eu falei de temperar chocolate, eu não faço mais na mão, faço na máquina. Tem uma temperadeira, são 2 temperadeiras, tem tanque de derretimento de chocolate. Tudo em 20 metros quadrados. Tem drageadeira, que faz aquelas bolinhas de chocolate. Também, a gente também faz isso. Foi um outro curso que eu fiz, né? Lá em Campinas. Fui lá fazer esse curso para começar a fazer essas dragas de chocolate. E tudo ali, 15 a 20 metros quadrados. Não chega nem a ter 20 metros quadrados. Você sabe que essa mesa não pode morrer, não. Não, essa mesa aí é história. Essa mesa tá lá até hoje. É verdade. Essa mesa aí é âncora, cara. É mesmo, não tinha nem pensado nisso. Eu tô pensando aqui agora nela. Olha aí, ó. Eu tô brincando assim, que a gente tá fazendo aquele exercício lá na empresa de visão, missão, valores, e aí conta um pouquinho da história. Essa mesa faz parte da história. Essa mesa aí... Começou lá no apartamento. Demora que eu joguei os eletrodomésticos fora, né? Aqueles negócios tudo quebrado. O objeto, guardado, né? O objeto da discórdia virou o objeto do propósito. Olha aí, ó. E aí,
tá nesse momento hoje, a Gran Cacau, lá nos fundos do restaurante. Exatamente. Mas estava até hoje, né? Então, ela está lá hoje, né? Aham. Mas hoje, quando a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente tá indo para nossa nova fábrica, né? Olha aí, ó. A gente está pegando hoje a chave, né? Do imóvel. Olha, data marcante essa. Tá marcante. Contar um pouco da história. Daqui a um ano, né? Como é que vai estar, né? Daqui a um ano, Voltar exatamente. daqui a um ano. Vamos Daqui a um voltar ano. daqui a um ano, certamente, para contar essa história. É Como isso é que vai aí. estar? Então, como a gente estava falando, a gente não tem como... muitas pessoas falam assim, "Ih, vamos abrir loja e tal, seu produto é Sim. muito bom, tem que abrir uma loja, vem para Icaraí, vem para..." Sim. Só que a gente não tem como abrir uma loja se a gente não consegue fornecer para aquela loja. Que hoje tá assim, tá o Gargalo fornece, o que você tem hoje fornece só pros restaurantes. Só pro restaurante. Pro restaurante. Só pro Itaipuaçu. Caraca. Tem que aumentar. Tem que aumentar. Então a gente... essa loja, e assim, calhou de ser certinho, ela é uma loja que ela dá ela dá de fundo pro restaurante. Olha, É no mesmo, No ali. mesmo lugar. Caramba. Então eu vou só abrir a porta e tô nela. é no mesmo lugar. Tem um arquiteto. Pronto. Que adora quebrar. Já manda demolir. Já manda. Já manda quebrar. Já quebra logo, interliga aí e vai. Exatamente. Então o desafio hoje da Gran Cacau é essa expansão. Expansão da fábrica. E assim, a gente acredita que até a Páscoa a gente já vai estar nessa nova fábrica, né? Legal. Cara, a Páscoa é o momento do chocolate, chocolate, né? cara. Trabalha o ano para a Páscoa. Isso. Hoje a tua operação de fábrica, ela já é, obviamente, mais... não vou dizer industrial, mas já é bem mais do que era na mesa. Sim. Que era muito artesanal. Sim. Mas ainda é um bocado artesanal. Como é que é isso? Por que eu pergunto isso? Como é que é essa ideia de migração de um projeto de 20 metros quadrados agora para um projeto de quantos metros quadrados? De bem mais, né? Você falou Então, 3, 4 vezes mais. A fábrica, ela hoje ela foi 20 metros quadrados, mas ela não chega a ser 20 metros, em torno de 15. A gente está indo para uma de 45, 50 metros. O Então, triplo. por isso que é 3 vezes o tamanho. Maior, é bem. Então a gente já fez até ela, e a gente não, né? Ela, né? Ela já fez a planta, onde vai entrar a bancada, onde vai entrar cada coisa. Aonde vai quebrar as coisas. Onde vai quebrar a porta. Até mesmo pro acesso, né? E ali a gente já vê que dá pra atender bastante uma demanda bem maior do que a gente tem hoje. É porque tu já monta uma linha de montagem, né? Exato. De produto. Mas aí, aí já o projeto já é outro. Não é mais para suprir o restaurante. Sim. Qual é a ideia que vocês estão... Aumenta o custo, aumenta tudo também. Vamos ter franquias? Já vamos botar aqui o que você é candidato. Ou vai abrir loja Abrir uma física? loja. Enfim. Então, a ideia Qual é a ideia? nesse momento é abrir uma loja física. Até mesmo para te dar apesar de já ter uma loja física, mas é uma loja que ainda... Sim. Hoje ainda é como se fosse restaurante. Sim, tá atrelado ao restaurante. Então a gente vai abrir uma loja física para poder começar. A gente tem ideia de franquias. Uhum. Então, futuramente, acreditamos que isso vai vir Mas já estão vendo ponto já? Então, já demos uma andada. A gente gosta muito desse lado de Icaraí, né? Porque lá, o Icaraí é um público... tem movimento, tem um público bem interessante pelo lado de cá. Então... Estão namorando aí. Estão namorando. Tô esperando a resposta de Deus falar com você. Então, Deus vai abrir a porta, né? Vai. Deus vai prover, né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, Sim, procurar sim. e tal, mas, por exemplo, essa loja lá, provisão de Deus, né, cara? Do lado, cara. Do lado. Cara, Mas tinha alguma coisa lá e vagou, igual a ideia, igual o inquilino que saiu. ele já E a tava gente paquerando, já. ele já tinha até o projeto desenhado, tá esperando aquele pra O poder inquilino demolir. sair pra ele demolir. Então, na verdade, essa loja acho que já estava fechada até um tempo, só que a gente nunca tinha parado. Pra pensar, né? Deus, você estava falando agora sobre a pessoa que estava na ilha, né? Deus mandando. Isso. E você nunca mandou nada? E, não, mandei barco, helicóptero. E você não viu. E talvez não tá ali, tá do nosso lado e não tá vendo. Legal. Né? Verdade. E teve uma hora que eu falei, cara, essa loja que acho que tá legal. Eu passei em frente, é porque ela não fica na nossa passagem, ela fica na rua lateral, então a gente acaba que não passa em frente a ela sempre. Uhum. E eu fui e falei, essa loja que eu acho que é interessante e tal. Então, mas é interessante para esse novo projeto de vocês. É um novo momento, que vocês estruturaram, tá funcionando.
Qual a ideia de... Quando que é bom crescer? Quando você não tá dando conta mais. Onde Exatamente. você tá. Pô, não Verdade. tá suprindo, calma aí, tá exprimido. Pô, o que eu tô produzindo já tá saindo, peraí, tá apertando. Aí você vem, senta, conversa, alinha, e é hora de expandir. E aí aí você passa a olhar as coisas com esse foco, e aí tava ali do teu lado, Exatamente. mas pra esse momento, e tá tudo bem. Então, só voltando que acho que você perguntou sobre o artesanal, né? Sim, Que a né? gente Porque começou a... você já está indo num caminho de crescimento e você não vai conseguir, eventualmente, vai conseguir não, né? Na verdade, você tende a ter uma linha de montagem não, não é essa a palavra, Linha de mas uma linha de produção, né? Sim. Porque você vai trabalhar a ideia de fornecer para fora, Exatamente. ter volume, né? Então, vou deixar você falar um pouquinho, mas por que eu estou pensando isso? Quando você vai falar em brinquedo em franquia, lojas, não tem jeito, é volume. Volume, você precisa de mais espaço, linha de montagem. E aí você sai de uma mesa de sala, uma mesa da sala de casa, de N experiências, e Deus vai dando já a direção, não só para uma pequena loja dentro, né, do teu espaço, um pequeno ambiente. E hoje você já fala, pegar a chave hoje da fábrica nova. Olha o que Deus vem construindo. Eu recebi aqui no ponto, eu recebi aqui no ponto aqui da direção um versículo interessante, vou compartilhar com vocês. Está lá em Êxodo 4:2, que diz assim, ó, é um versículo onde Deus fala com Moisés, né? E ele fala assim, ó, então lhe perguntou o Senhor, o que é isso na sua mão? E aí ele respondeu, uma vara. E aí, né, qual o insight que veio aqui? Muitas das vezes a gente está buscando coisas muito novas, muito inovadoras, muito diferentes. E aí você vê... Já tá na tua mão. O que você precisa para dar o próximo passo já está na tua mão. Eventualmente você ainda não viu, ou às vezes você não está no momento de ver isso ainda. Quando é que ele talvez ele tenha imaginado porque ele é um cara criativo. Mas quando é que você imaginar, sou um administrador, o cara já é um industrial, já está montando a segunda fábrica. Né? Dentro de uma área que nem era a área de domínio dele, né? Foi estudar, foi buscar, mas que Deus já pegou o que ele tinha e começou a trabalhar. Né? E aí você vê, já está numa mesa falando de uma fábrica nova, falando em lojas. Olha como é que Deus vai guiando. Sonhos, projetos. Deus vai colocando isso na gente, né? Agora, aí tu pensa num cara que nem Gustavo. Que Deus fala com ele aqui, ó, no pé do ouvido. Isso é bom, isso é bom. Deus vai colocando assim, ó, vamos por aqui, vamos por ali, quero desse jeito. E aí encontra alguém, e aí fica já um exemplo aqui, cara, muito legal esse testemunho, já fica um exemplo para quem tá ouvindo a gente, de muitas das vezes, de ouvir esse direcionamento de Deus, sabe? Da forma como Deus... Porque Deus fala audivelmente com a gente, Deus fala através de palavras do nosso coração, Deus fala com a gente de diversas formas. A gente é que não dá ouvido às vezes, né? E aí quando a gente não dá ouvido, fica reclamando que Deus não fala, Deus isso, Deus aquilo. Quero algo novo, sempre quero algo novo, algo novo, algo novo. Às vezes está na nossa mão. Deus só precisa ir guiando a gente dentro do que a gente já vive. E aí a gente não percebe. O testemunho dele mostrando que Deus vai se movendo, né? Dentro de algo que eventualmente já existe. Como ele fez com Moisés lá atrás. Fantástico. E a fábrica nova? Então, a fábrica nova vai abrir portas para muita... Mais emprego. Já estão sonhando? Mais emprego. Mais emprego. Mas as máquinas já tem ou não? Ou já quebrou as outras? Não, tem as máquinas. Já para colocar lá, já tá... Sim, as máquinas que hoje a gente tem lá, né? Claro que depois que a gente entrar, colocar as máquinas, organizar, começa a... Hoje a gente até fizemos um projeto para saber exatamente onde que vai ficar cada... Porque, por exemplo, eu faço doce. Sim. Onde vai ficar o doce? Tá certo. São coisas diferentes. Onde que vai ficar setorizando isso. Onde que vai ficar o chocolate? Para uma coisa não bater na outra, né? Onde que você vai embalar? Porque a gente também, antigamente, embalava muito manual. Sim. Hoje já tem uma máquina para embalar. Ainda não é o que a gente quer, mas já supre uma necessidade ali. Já fecha, já bota validade, lote, essas coisas todas. Uma máquina que já faz isso. Uau. Então, a fábrica nova, ela é a porta para a expansão, para aumentar, para criar, né? Para criar novos produtos. Sim. Que já tem até esses novos produtos, mas a gente não tem como produzir, não tem como... Capacidade de sim, já tem. Hoje no portfólio são quantos
itens, sabe dizer? É, porque hoje ele tem o chocolate e tem os doces, né? Quer dizer, É. você usa o chocolate nos doces. você tem Sim, isso. sim, sim. De chocolate Todos são... os nossos doces. Aliás, o ponto acabou de me falar aqui que Esse ponto você está cantando. que tem brinde aí, não tem, pô? Ah, tem brinde. Não é? É o momento certo pra falar dos itens. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Felipão. Ele mandou a letra pro diretor, o diretor não reagiu. Entendeu? Muito Falando bom. dos itens aqui, ó. Pô, eu vou... Toma, toma. Eita, Olha, calma aí. grão cacau. Cadê? Foca aqui, diretor. Aí, ó. Grão cacau. Grão cacau. Cara, eu olho isso. Já tem quantos anos essa marca? Que a gente tá no mercado, tem 4 anos, né? 4. Mas já nasceu com Vamos cara ver. de Pra falar de 20 porte- grande, né? É, pô. Falar de cacau. portfólio, vamos ver aqui, né? Dos itens, vamos... Então vamos, eu vou deixar você abrir. Não, mas não, é só pra ver, Eu tô pô. aqui só no disfarce, ele não entendeu? É só pra ver. Eu vou levar pra minha esposa, entendeu? Eu tô aqui. Aí, ó. Show de bola, ó. Olha isso, rapaz. Bombom. Deixa eu chegar aqui mais perto. Ele não entendeu ainda o recado. É só pra ver, Olha isso. É igual o doce Bonito pra ver. negócio. Aliás, pra ver, né? Bonito isso, né? É, bonito. Dá pra ver na cara. câmera aí, diretor? Olha aí, ó. Caramba, Olha aí, ó. Esse aqui, na verdade, não vou chegar nem na sacola, eu vou chegar na mão. Assim, amor, eu trouxe pra você. É isso aí. Então, ó, bombom. Aqui tem um brownie? Não. Brownie, Brownie. pão de mel, Pão de mel. Vira aqui pra Barra, né? trajeado. Pra aquela câmera. Trajado é o... Trajados são essa aqui, ó. É as É a bolinhas de chocolate. Eu ia falar aqui outro. Aí tem de amêndoa, tem de Cocôzinho de avelã, tem chocolate. de cereal. As barrinhas. Caraca, entendi. Cadê? Presta aqui, presta aqui. Drageado. Pra onde, diretor? Aí já vou usar uma palavra nova hoje, ó. Drageado. Trajeado. Já aprendi um negócio É aquelas novo. bolinhas. As bolinhas, cocôzinho de chocolate, pô. Ué, eu sou da minha infância isso aí, pô. Cara, uau. Cara, sabe? Cara, isso me veio agora um sentimento gostoso aqui de... Gostoso primeiro que é chocolate, né? exato. Mas não é sobre isso, não. Um sentimento gostoso do seguinte, cara. Você sempre fala aqui que, né, histórias... Como é que você fala? Tu fala? Não, histórias Deixa- conectam, né, cara? Histórias inspiram. Cara, me veio aqui um insight. Tudo é sobre histórias. Tudo é sobre história. E todo mundo para ouvir uma boa história. Todo mundo é curioso, fofoqueiro, pra ouvir uma boa história. Me veio aqui uma coisa, cara, muito gostosa de sentir. Sabe aquela coisa que você tem uma percepção e você sente de lembrar o seguinte, cara. Primeiro, olha que caixa bonita. É um presente. É a apresentação, você né, vai, cara? Você vai numa loja no shopping hoje, uma chocolataria dessa de shopping, É. você compra uma caixa dessa. Não é aqui não tem nada menos do que isso É aqui. verdade. A dizer, não, é uma chocolateria que só tem 5. Você pega uma chocolataria dessa de centenária de shopping Tem. e você vai encontrar uma caixa dessa aqui. E aí você ouvindo a história do Gustavo, da Alexandra, e de você ver que foi Deus colocando isso no coração deles, né? Um Deus criativo, colocando, sabe, no coração de um administrador para ir atrás. Cara, vou estudar, botando gosto, né? E aí você chegar agora, como ele veio aqui, um presente aqui, né? Cara. De um Sensacional. produto tão bacana. Melhor presente que a gente já recebeu. Se bem que teve da André também, aqueles presentes da André foram tops também. Mas esse foi o melhor. Não, e ver algo assim bonito de ver mesmo. Sabe aquela coisa que você olha assim e fala assim, caramba, uau. Filho bonito, né, cara? Filho bonito, né? rapaz. Uau, parabéns, de verdade, assim. Bacana. É o que você vê assim, ele tá num time de, cara, desculpa falar, não sei se é o tempo, não sei nem se esse é teu projeto. Cara, mas num time de expansão real, assim, sabe? Rapaz, tu já deve ter pensado nisso. Isso aqui vai ficar maior que o restaurante. Amém, glória a Deus. Sim, isso aí não tem... Isso aqui tem... Não tenho dúvidas disso, porque isso aqui, cara... Primeiro Tem. que só pra você olhar, assim, já é um produto de linha... Não é um produto, não é chocolatinho de camelô, né? Que você compra ali na esquina, que Não. é gostoso, legal. Isso aqui é um presente, cara. É um presente. É um presente já. E a produção, né? Uma coisa é você fazer o chocolate. Cara, e isso aqui, cara, é outra empresa. Fazer, tu terceiriza tudo isso? Embalagem? Terceiros tudinho. Legal. Arquiteta. Olha que legal. Como assim, cara? Isso aqui é outra empresa, cara. O chocolate é uma coisa. Você acha que Deus mas a deu embalagem uma é ela à outra. toa? Design. Tudo a ver uma coisa com a outra. Essa parte toda de apresentação, cara. Isso é marketing. Criação de embalagem. É outra empresa, gente.
comigo. Tudo lá. É outra empresa, eu. Que legal. Terceirizo tudo. Agora Lá é só produção. É, Então, mas isso é feito, essa embalagem, tudo por mim. mas é Uau. colocado lá na Lá Não, na, depois- na loja? Sim, Na na loja, loja tem. Sim, tem loja. E você consegue enxergar a grandeza Porque disso? são outras já? máquinas, isso aí é outra máquina, cara. Consegue, É outra máquina, irmão. consegue enxergar a grandeza disso? É, já? cara. De verdade. Isso me remete a pensar. A gente brincou aqui mais cedo falando de franquia, essa coisa toda. Mas me remete a pensar, por exemplo, um McDonald's. Que hoje, beleza, as lojas vendem hambúrguer, sorvete e tudo mais. Mas o business do McDonald's é vender o sonho, vender a ideia. E é o que eles produzem, né? É o que eles fazem, né? Embora hoje eles fazem tudo, mas vocês já estão prontos para ir muito longe. Deus Amém. está colocando isso em vocês assim de uma graça, assim, de uma forma absurda. Porque uma coisa, vocês começam vendendo pro outro negócio de vocês, que é o restaurante. Que é o Viu restaurante. a necessidade ali, né? Opa, tem negócio aqui. Uau. Aí agora já tá crescendo, já tá pensando em montar loja física. A tendência, não tô dizendo que mas a tendência, porque é outro business também, né? Outra dor de cabeça, é franquear tudo isso. Mas é o caminho natural. Problema Ou bom, problema vender bom em esse. outros lugares, colocar outros pontos de venda, ou até que o Flávio falou, vou presentear uma empresa, quer fazer 1000 chocolates, mas bota personalizado, personalizado. Enfim, são vários business que tá Sim. dentro do projeto também, né? Uma coisa que eu vejo no Gustavo, na Alexandra, a gente se conheceu lá no DIP, né? E nos movimentos lá na igreja, né? Dos empresários, aquela coisa toda. E uma coisa que eu percebo que vale trazer isso como insight aqui, até para quem está ouvindo a gente, ter essa percepção. Porque a gente está falando de coisas tão legais aqui, e a gente sempre bate numa tecla aqui, já falou isso em outros episódios, que é sobre mordomia, né? Que é a ideia de que o nosso negócio não é nosso. Nosso negócio é de Deus. Aí tem muita gente que se questiona assim, mas como assim meu negócio é de Deus? Meu nome tá lá no contrato social, pô, aquilo foi... Mas é entender, muitas das vezes, e a gente enxerga isso em vocês, né? Não é questão, não tá falando da questão jurídica, né? Que é uma questão bem humana aqui, né? É uma questão de coração, né? É uma questão de, no coração, entender, como você até falou aqui, né? Quando eu perguntei assim, e a fábrica nova? Você falou assim, cara, a gente tá tendo capacidade de empregar mais, de fazer mais, de crescer, etc., mas é quando no coração a gente entende que Deus está usando a gente através dos mecanismos, né, humanos ali, jurídicos, fábrica. Agora saiu de um ajudante do pai para virou administrador, quer dizer, não quis muito administrador, né? Já largou ainda no primeiro, virou, né, dono de restaurante. Deus foi dando criatividade para ele, gosto das coisas. Mas ele também teve essa percepção, né? De ouvir a Deus. E foi se capacitando também, né? Foi se Porque capacitando. isso aqui foi algo que surgiu ali da ideia e foi se capacitar também, né? Você quer ver um insight que me veio aqui? Na hora eu nem falei. Quando você falou que fez após, já em chocolate, lá no sul. E aí o Eric questionou assim, pô, mas teve um tempo aí, né? De 2000, não sei quando, até... 2016 a até 21, pô. Cara, todo mundo passa um processozinho, né? Cara, não foi do dia pra noite, né? Não. Tem aquela frase célebre da internet, né? Pô, tu ficou, como é que é? Do nada. Tu venceu do nada, hein? Do nada. Do dia pra noite, hein? Pô, essa noite durou uns 10 anos, né? Noite longa essa, hein? Várias noites quebrando o liquidificador, quebrando... e aprendendo, né? Não, assim dá, assim não dá. Não tem que arrumar uma mesa, a fatídica mesa. E viver esse processo, né? E viver esse tempo também, né? E isso vai construindo a gente como empresário, todo mundo teve um pouquinho dessa história assim, né? Vai como é que se diz? Forjando a gente. Forjando. Para chegar num tempo como hoje, né? Ao ser forjado aí, ó. Ao ser forjado aí. Que vai forjando a gente para chegar a um tempo como hoje, de que você tem um desafio novo, que vai virar... Vai sair de uma chocolateria ali, já saiu do artesanal, já talvez ali para um meio termo, para virar já um industrial praticamente. Né? E aí ele tem novos desafios agora, certamente tem, né? Mas ele já está muito seguro, porque ele viveu o processo. Ele se deu a oportunidade de ouvir a voz de Deus, ser guiado, se preparar, viver o processo passo a passo, e hoje chegar e ter um novo desafio, mas confiante do que ele já viveu, com uma bagagem, né? Que não é de hoje, né? E aí, por que eu comentei isso? Por que na hora me veio esse insight? Porque, cara, o que a gente ouve de gente que está começando, está no primeiro passo, no primeiro degrauzinho da escada, está sonhando lá na frente, e sonhar é maravilhoso,
mas quer pular as etapas, né? Quer ir lá na frente. E não tem estrutura, não tem estômago para... Não tem. Como é que é? Quebrou o primeiro eletrodoméstico e já acabou tudo. Não quero mais, porque já tá quebrando, porque já brigou com a esposa, porque isso, porque aquilo, mas não passa as etapas, né? Cara, muito legal. Insights maravilhosos. E engraçado que me veio aqui, eu lembrei, né? Pode ser que eu esteja errado, mas assim, o restaurante talvez tenha sido um pretexto para você chegar aqui. Pode Foi um caminho, né? Né? Porque essa ideia veio por causa do restaurante. Sim. Você vê a oportunidade ali e né, você vai internalizar isso ou né, se quiser responder ou não. Porque assim, hoje você tem um restaurante. Você tem ideia de colocar mais outros restaurantes ou ideia de aumentar isso aqui? Então, nós temos as duas. Boa. As duas ideias. Uhum. As duas ideias. Muito bom, muito bom. Claro que acho que hoje a evidência maior tá no chocolate. Sim. No chocolate. Porque assim, não vou falar pra você que nada é fácil, mas é menos difícil. Menos difícil. Na verdade, você tem Porque aqui você tem a sua fábrica aqui, que você manda para aqui. Beleza. O restaurante, você precisa ter gente dentro do restaurante, trabalhando, produzindo. A operação é diferente. A operação é uma operação mais entendi. E aqui tem um barato que é interessante, que ele tem um mercado endereçável muito, absurdamente maior do que a operação do restaurante. Porque o restaurante ele vai endereçar ali na região do restaurante, né? Uhum. Ele vai, sim, verdade. O seu restaurante é naquele bairro. Você atende aquele bairro ali. Aqui você, cara, eu ia dizer o Brasil, mas o mundo é o mercado endereçável dele. A gente falou no começo... E as margens são melhores também. Ou não? Então, hoje tá o chocolate... Margem só do chocolate em relação à margem só do restaurante. O chocolate, a margem é parecida. Tá. Só que hoje né? o chocolate hoje, a gente tá passando uma crise muito séria no chocolate, né? No cacau. Do cacau. A crise do cacau, Não tem cacau. Caramba. Olha isso. Os maiores produtores de cacau hoje é a África, né? Se eu não me engano é Gana, se eu não me engano. E o clima tá muito ruim lá e também as pessoas não se programaram, né? Não teve investimento lá e tal. Então, a produção caiu muito. Caiu muito. E aumentou, pra você ter ideia, aumentou cerca de 300%. Uau, o custo. isso? Em um ano, aumentou 300% o custo. Cara, do cacau? coisa. Principalmente da manteiga de cacau. Caramba. Então, essa Páscoa, ela vai ser a Páscoa. Os especialistas dizem que vai ser a Páscoa mais cara com os piores produtos. Nossa. Porque a grande indústria ela não tem como repassar. Ela não tem como repassar 300% de aumento para todo mundo. Vai sangrar. Então, o que ela faz? Ela reduz a qualidade. A qualidade. Então, algo que levava um pouco mais de cacau vai levar menos ainda. Uhum. E assim vai. E vai colocando outras coisas para disfarçar. Para disfarçar, para... Caraca, puxado, hein? Puxado, hein, irmão. Mas é da engenharia do negócio. Aí, já guarda pra Páscoa, pra Glaucia, pô. Boa ideia, cara. Deixa ela ver esse episódio, não, guarda, bota lá no cofre e na Páscoa você... Aqui, ó, acabei de comprar. Boa. É isso, cara. Mas interessantíssimo. E você vê que quando eu falei de mercado endereçável, é porque, assim, você tava falando aqui de personalizado, de uma linha de produto diferenciado, a qual, às vezes, o restaurante não atinge. Mas isso aqui atinge. E margem disso aqui, que é comércio, né, também, junto com a operação, é o que você falou, você monta uma engenharia, daqui a pouco de expansão, de venda, de franquia, de uma série de outras coisas, óbvio, né, dentro da estratégia deles, de que eles vão montar isso. Cara, mas tu tem um produto grande aqui, cara. De verdade, eu fico olhando assim, eu falo porque eu tenho uma cabeça que eu sou muito criativo com essas coisas, eu fico assim, caramba, dá pra fazer desse jeito, daquela forma. E aí às vezes eu me contenho até pra fazer, não, gente, já tô todo envolvido aqui com um monte de projeto. Deixa eu não entrar nisso não, porque muito bom. Mas você falou o negócio da margem, né, do custo do cacau, isso impacta em vocês hoje? Muito. Porque A matéria gente teve que aumentar o valor, não teve para onde correr. Uhum. Só que a margem reduziu, porque você não tem como jogar 300% de aumento em cima do...
Aí tu experimenta um pouco tua margem. Só que eu não mexi em nada no chocolate. Ele é o mesmo que era antes. Desde o início. A fórmula é a mesma. Isso aí. Não mexemos. Só que se vocês dão uma espremida na margem, né? É. Dá uma enxugada. Tá? Mas mesmo assim estão crescendo. Então, vamos crescer. Uma coisa que a gente tem muito assim, na gente, né? É que a gente não negocia qualidade. Não. A amêndoa, você vai estar comendo, é uma das melhores, entendeu? Os outros produtos que a gente usa na receita são sempre os melhores. A gente não negocia a qualidade. E sabe o legal Isso é importante. Sabe o legal dessa fala deles? Eu tava falando do Gustavo, eu vou usar agora essa fala dela. É a gente como empresário, né, e no nosso contexto, um empresário cristão. Você vê uma fala da Alexandre, uma fala pública, né? Isso aqui vai pro ar já. Uma fala pública como essa, que ela, né, expõe isso, né? Cara, a nossa forma, a gente não vai mexer. A gente vai precisar repassar um pedaço desses custos, naturalmente. Mas um pedaço disso a gente vai ter que absorver aqui em margem, etc e tal. Mas a gente não vai abrir mão disso. E aí você entender que como compromisso, né? Dentro de um princípio, né? Que é a verdade, é de que, não, cara, é o que a gente vai participar. É o que a gente vai fazer. Porque o que a gente não vê de falas publicitárias, né, que são totalmente inverdades, né, aí você vai de repente pro marketing digital e fala assim, não, isso aí como é que é só marketing, é só argumento, é só... argumento, mas vai mexer, a gente não vai saber. Aí tu fala que não vai mexer, mas não vai saber, mas não vai estar na fórmula, é um percentual, ninguém vai saber. E aí, quando você trabalha com integridade nesse sentido, isso não tem a ver só com a qualidade, né? Tem a ver com o comprometimento com a indústria deles nesse sentido. E aí você vê que esse pensamento ele vai levar, certamente. Cara, se ele leva isso pro produto, olha isso. Ele leva isso pro produto, que é algo que talvez daria prejuízo para ele ou menos margem, né? Como é que não é a gestão disso no dia a dia? O trato com o colaborador, o trato com a sociedade no entorno, né? Com tributos, com organização. É o trato de quem, cara, caminha... E assim, não vejam isso como elogio, não, tá? Eu gosto muito de bater nessa tecla, assim... Elogia quando a gente quer dar uma agradada aqui em vocês, não é isso. É mostrar para quem tá ouvindo a gente, de verdade, que não tem jeito, não tem vida fácil. Você quer caminhar em Deus, caminhar correto, não tem vida fácil. Não foi fácil nem para Jesus. Não tem vida fácil. Para ele não foi fácil mesmo, não. Mas é totalmente possível. Né? Você vai ter que trabalhar isso. Né? Até porque quando você entende que você é mordomo do reino, isso eu tô aqui, essa chocolateria não é minha, é do reino. Eu sou mordomo disso aqui, vou tratar, vou cuidar, vou seguir a direção. Então a gente não vai abrir mão da qualidade. A gente vai praticar aqui práticas que são lícitas, que são honestas, que são genuínas. Isso fica com uma baita reflexão para quem está ouvindo, para a gente, inclusive, no nosso dia a dia, de entender que movimentos do mercado acontecem. Como está acontecendo no meu mercado, eu sou muito influenciado pelo dólar e pelo chumbo. O preço do chumbo. Chumbo também é bateria, né? Bateria que é acumulador de energia. Cara, mudou o dólar, mudou o chumbo pra gente é desastroso. Quer dizer, quando é pra mais, né? Porque a gente não tem o que fazer. É o que você falou, não tem como movimentar. Eu não consigo repassar 100% daquilo, porque o mercado não absorve nada do dia pra noite. A não ser que fosse, enfim. E a gente acaba tendo que absorver margem. Só que, e aí? O que a gente cansa de ver é concorrente caindo qualidade. Aí uma bateria, bateria é acumulador de energia. Então uma bateria que daria 10 minutos de autonomia ali quando falta energia, é uma bateria que tem, sei lá, 10 quilos. Aí o cara vende uma bateria que teoricamente seria 10 quilos por 7,5 kg. Mas ele diz que é a mesma bateria. Na etiqueta diz que é a mesma bateria. Só que você fala, cara, eu não vou entrar nesse jogo. E aí a gente, como cristãos, seguidores de Jesus, assim, cara, não, isso é princípio. A gente vai atuar com a verdade, com a honestidade, com a transparência. E não tem jeito, vai sofrer um pouquinho ali, um aqui, Deus vai fazer isso avançar de alguma forma, né? Fica essa reflexão ali que a gente vê isso em vocês, né? E a gestão, você é administrador. São duas gestões diferentes? Oliveiras e Gran Cacau. Como é que você se distribui nisso aí? É mais uma empresa, né? E os business são um pouco diferentes. Né? Hoje a gestão ela é uma só. Até mesmo porque eu tô dentro do Oliveira Grill. Ah, beleza, entendi. Então, a partir de agora, eu já até comecei a fazer algumas anotações. A partir de agora de
fevereiro, se eu não me engano, já pensando nessa expansão Que vai... e tentando Separar separar uma coisa da outra. Até mesmo custo de uma, custo da outra, que é uma coisa, que é outra. Então, a partir de agora vai ser diferente, vai ser... Desafiador. A gente estava conversando com o pastor Ricardo falou isso pra gente, ó, vocês têm que agora, o desafio de vocês é Individualizar cada um. Emancipar uma coisa da outra. Porque hoje o Oliveira Grill ainda é uma bengala. Sim. Nasceu dentro ali, né? Isso. Hoje está confortável. Então ela tem que sair. Ganhar independência para andar sozinha, caminhar sozinha. Sim. Sair da casa do pai. Exatamente. E é um passo... Literalmente sair da casa do pai. E é um passo importantíssimo para o crescimento. E é um passo importantíssimo para o crescimento, número 1, como você falou, números, né? Não tem jeito, é emancipar. E maturidade empresarial também. Né? Cara. É aquela dor do crescimento mesmo, né? A dor quando você chega um dia e fala assim, cara, é outro business, isso aqui vai... Tem um potencial de alavancagem absurda. Cara, mas o restaurante continua. Daqui a pouco eu não posso sangrar o restaurante porque eu vou alavancar demais aqui. Não. Então você começa... E é uma dor que faz parte, né? Faz parte. Crescer dói, né, cara? Crescer. Então, bate-papo tá incrível, já passamos de 1 hora com certeza. O diretor tirou o nosso cronômetro. Tá tão bom que ele nem chamou a atenção da gente. Muito bom. Sim. Pô, como eu falei no início, eu falei agora, né? As pessoas param para ouvir histórias. É verdade. E você chegou aqui, né? Primeiro, você fez Jeep comigo, com o Felipe. Verdade. Te via lá, mas caraca, nem sabia de Oliveiras Grill e Gran Cacau, não sabia. Enfim, e aí vocês vieram aqui, então quero agradecer vocês terem trazido, né, uma lembrancinha, né, porque crente vai na casa dos outros e leva lembrança, né? E adorei conhecer a história de vocês. E aqui no podcast a gente acredita que a gente chega de um jeito. Verdade. E a gente conversa, a gente fala sobre rir, tem episódio que a gente chora. Sim, e a gente sai daqui melhor do que a gente entrou. Então, de tudo isso que a gente conversou, o que você sente no coração de deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente? Que está começando a empreender ou que já está empreendendo, mas tem os desafios como nós temos. Vocês também têm agora, vocês contaram alguns desafios. O que você pode falar, vocês, não pode ser uma coisa, ou uma frase, ou um versículo, uma palavra, para incentivar a galera que está começando agora, ou que já está no jogo e está passando por um ponto de inflexão ali, como vocês passaram. O que você pode deixar para melhorar a vida dessas pessoas, assim como melhorou a nossa a partir daqui? Isso é uma mensagem final para o Gustavo. Alexandra também, tava quietinha ali. Não, vai falar, tem que né? falar. Pô. Show de bola. E a gente compartilha normalmente isso, né? Esses insights finais. Então, eu vou ler aqui um trecho da palavra do Senhor, né? Que foi algo que o Senhor me deu lá atrás, quando eu comecei a minha carreira cristã, né? Uhum. E ali o Senhor, ele já vinha falando comigo, ali ele falando através da palavra, e essa palavra ela falou muito no meu coração e eu levo ela para minha vida, porque tá lá em Deuteronômio 28, né, que diz as bênçãos da obediência. Uau. Também fala sobre lá depois ela vai falar sobre sobre da desobediência, né, o que pode levar, mas nesse momento eu vou estar lendo da obediência e Deus falou muito no meu coração e eu vejo isso assim, ao longo da minha vida, da nossa jornada, eu vejo isso se cumprir de forma gradual. A gente entrou a pandemia ela desestabilizou todos nós, né? Todos nós ficamos meio desestabilizados e a gente ficou meio que perdido. A gente está na Igreja Novos Começos há pouco tempo. A gente entrou em meados de 2021, né? Junho, julho de 2021. Caramba, recente. E a nossa vida daí para cá, ela já era uma vida que Deus vinha fazendo. Mas é como se a gente estivesse no deserto e a gente está ali andando, Deus está fazendo. Mas quando a gente se move e vai para debaixo da vontade realmente de Deus, Deus começa e age de uma forma sobrenatural. Uau. E assim, a gente tem vivido o sobrenatural de Deus em 3 anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio que a gente está
indo para 4 anos, né, de novos começos. E realmente a gente teve novos começos na nossa vida no geral. Deus, ele tem mudado a nossa vida todos os dias e assim, tem feito algo novo todos os dias. E eu vou ler isso aqui que é o que vem, é o que me sustenta, né? E eu vejo muito isso, né? Então vou ler aqui, Deuteronômio 28, a partir do 1, eu vou ler rapidinho aqui até o 14. Bem rápido. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. As suas cestas e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacaram. Virão a vocês por um caminho, por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que eu lhe jurou os seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de você a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te dou vocês, para seguir outros deuses, prestar-lhes cultos. Ou seja, eu acho que o que Deus tem feito na nossa vida é o que está dizendo aqui. A gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Que a gente possa estar trilhando esse caminho, tá andando de acordo com o que o Senhor vai falando. Muitas vezes a Alessandra fala comigo alguma coisa, eu falo, Alessandra, vamos orar, vamos ver o que Deus tem. E vamos tentar não se mover, né, sem que Deus fale. Deus falou? Vamos mover. Deus não falou? Não vamos mover. Então, assim, só para finalizar aqui, a nossa chegada na Novos Começos, ela teve uma saída do Oliveiras Rio do Ouro, né? A gente ficou somente com um restaurante e muitas pessoas falaram pra gente assim, caramba, e aí? Vocês tinham 3, agora é 1. E eu falo pra Alessandra, cara, Alessandra, como pode? Hoje eu sou mais próspero, e próspero que eu falo, né, financeiramente. É prosperidade no geral. Hoje nós somos mais prósperos com 1 do que com 3. Deus, ele... E foi debaixo de uma obediência. Deus falou pra mim assim, faz isso. Eu fiz. E a gente saiu e a gente, debaixo do que Deus tinha pra gente, a gente... Tá mais em paz. Tá mais em paz. Isso aí. Não é quantidade, é qualidade. E tá em paz. Uau. Qualidade. Como é que você sabe que você ouviu a voz de Deus? Quando você tá em paz. Exatamente. Uau. E aí, Alexandre? Só para complementar, e foi tão... Porque, assim, eu costumo falar, era uma decisão tão difícil que me dava paz. Mas tipo Gideão, sim. Ele tava ali, sabia que Deus falou, mas tem que molhar o tapete agora de outra forma. Tem que mostrar. E teve um dia que eu tava no culto, cara, e Deus usou o pastor Eliel Lima. Pô, Eliel Lima, eu falando, eu chorando no culto e tal. E Eliel Lima, daqui a pouco, Eliel Lima lá de cima falou assim: meu irmão Gustavo.
Que isso? Aí eu, Sério? falei, cara, não é possível. Fui Ele pra casa olhar de novo, porque eu falei, não, esse cara... E realmente ali a decisão foi sacramentada. Uau, Pô, foi direcionado. Eu já tive experiência com o Eliel também, mas não falou meu nome, não. uau. Que fantástico, meu irmão. Que fantástico. E aí? É. E você, Alexandre? Assim, uma frase que há muitos anos eu ouvi de Gustavo e assim, eu trago isso sempre para minha vida, até essa questão da obediência. É o seguinte, aquilo que você pensa ser bom para você, às vezes te impede a receber o melhor de Deus. Então, Boa. o quanto é importante você andar em obediência, porque às vezes você está obedecendo, tá seguindo um comando do Senhor, Uhum. e aí você pensa, caramba, que loucura, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Porque através aquele ato de obediência, você vai receber o melhor de Deus. Muitas vezes- Coisas boas nos impedem de receber o melhor de Deus. Isso aí. Caraca. Às vezes vezes. coisas boas nos É impedem. boa, né? Tá ali, pô, isso é bom. Fazer a carteira de habilitação é bom, pô. É, Isso mas... é, exatamente. Mas o curso AutoCAD. o AutoCAD Te abriu muito mais te abriu portas. muito mais portas, que é o melhor de Deus. Isso aí. É tá presente e entender, né? Ter discernimento para entender. Muitas Qual vezes a gente caminho nem seguir? entende, né? Não entende. É confiar mesmo. Deus Sim. mandou aqui, Sim. você não tá nem entendendo, mas confia. A obedece. obediência é mais importante que o entendimento. Exatamente. É. Uau. E aí, Cara, Filipão? uau, né? Uau de verdade. Agradecer meus irmãos Melhor aí de Deus, né? Melhor de... cara, por compartilhar essa história linda de vocês. E, cara, não só linda, mas como uma trajetória realmente que a gente aprende, assim. Agora, essa fala deles finais me remeteu. Eu estava aqui no coração de falar sobre o que eu já falei, né? Sobre quando Deus falou com Moisés, né? O que você tem na mão. E não só isso. E aí, beleza, tem uma vara na mão. E aí? Agora tu obedece. Usa o que você tem na mão aí e faz o que eu te direcionar. E aí, cara, fica aquele insight que muitas das vezes, como um empreendedor, empresário, a gente... Ninguém aqui nessa mesa, mas vamos colocar no geral. A gente se coloca numa posição, ou já se colocou numa posição de... Não, mas eu sou dono do negócio, eu que sei daqui das coisas, né? Eu que sei que se compro, se não compro, se faço, se não faço. E às vezes isso sobe pra cabeça, né? E policiar isso é importante, porque não é sobre o que a gente acha melhor. Sim. E aí essa fala final dos dois, na verdade, os dois falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Mas eu vou usar as palavras do Gustavo, que ele falou assim, se Deus não falar comigo, eu não vou me mover. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas eu tô em paz, é isso aqui mesmo. Eu já decidi, tô em paz. Mas tu sabe que Deus não falou contigo. Tu tá convicto às vezes. E às vezes no ego ali, naquela emoção do calor e ter esse posicionamento. O pastor Felipe também é muito assim, bate muito nessa tecla. Cara, Deus não falou comigo, meu irmão. Então eu vou ficar quietinho aqui, deixa eu ficar quietinho aqui, ué. E aí você tá vendo oportunidades, e fala, não, mas dá pra fazer, e tu fala assim, não, deixa eu ficar quietinho, porque Deus não falou comigo ainda. E ter uma posição de obediência é importante. E aí você vê a trajetória deles, né? E às vezes você olha para a própria trajetória, cada um tem uma trajetória, aí você olha para a própria trajetória, às vezes, e vê assim, pô, já vacilei às vezes nos momentos aqui que eu não fui obediência, putz, deu errado, sabe? Mas foi culpa minha. Tá te dando oportunidade para fazer novamente, mas do jeito certo, né? Você que não tá entendendo. Vou ficar com isso, obediência. E aí me veio aqui tomada de decisões. Às vezes a gente toma decisões baseadas em sentimentos. Exatamente. E não esse sentimento, aí vai conectar com o que você falou. Às vezes coisas boas nos impedem de viver o melhor de Deus. Porque a gente toma decisões baseadas em sentimentos. E muitas das vezes não é aquilo, não tá te trazendo uma paz ou meia paz, você não entende aquilo direito. E não é aquilo que você sabe que precisa ser feito ou precisa ser decidido. Ou tá na dúvida, não decide. Até você ter esse sentimento. Ou ora mais e pede mais sabedoria, né? Peça sabedoria e será lhe dado. Tá escrito. Então, vou ficar com essa fala aí. Tomada de decisões não pode ser baseadas em sentimentos. Amém. E obedecer o que está escrito. De Deus, é a direção de Deus. É isso. É isso. Agradecer aí
Muito obrigado a vinda de vocês. Foi muito. O bate-papo foi maravilhoso. E agora, né? A gente vai parar pra almoçar. Mas eu tirei a mão, rapaz. O teu só vai comer na Páscoa. Ó, se você gostou desse episódio, cara, eu vou te pedir, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa história. Se essa história mexeu com você, comenta aí, deixa um comentário aqui embaixo sobre que direção você está tendo de Deus, ou quais os desafios que você está tendo na sua vida, na sua trajetória, o que esse episódio agregou ou edificou na sua vida. Comenta aqui embaixo, compartilha, segue a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. E ó, não perde por esperar que tem muitos episódios. A nossa agenda aqui, ó, a gente tá vivendo a agenda de Deus esse ano. Amém. Que Deus direcionou a gente, tá vivendo e trazendo pessoas que vão trazer histórias que vão agregar e edificar a vida de vocês. Amém. Então, ó, muito obrigado por vocês estarem aqui e até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu. Valeu, gente.